Aleluia, bendito seja Deus. Vamos, amados, entrar na pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. E eu gostaria de falar sobre o amor de Deus. Amém? Amém, verdade. Glória a Deus. Todo mundo gosta de frisar sobre o amor de Deus. Que Deus é amor. Amém? E é verdade. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Se não fosse pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Verdade. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos. Misericórdia. Ele tem misericórdia de nós, porque Ele nos ama. Amém? Pastor Edson, leia para nós, por favor, São João, no capítulo 14. São João 14, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Amém. Diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai o amarei e me manifestarei a ele. E eu me manifestarei a ele. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, maravilha, né? Deus falando, o Senhor Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Aleluia. este é o que me ama. Aleluia. Né? Isso vai além das palavras, amados. Amém. Porque todo mundo diz que ama a Deus. Você pode perguntar a qualquer pessoa na face desta terra, É verdade. a menos que seja um adepto de Satanás, a menos que seja um louco, né? Um adepto de Satanás. Mas todo mundo diz que ama a Deus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Fica à vontade. Aleluia. Então, a palavra de Deus nos diz que aquele que me ama, Glória a Deus. né? Ele guarda a minha palavra. Então eu gostaria de examinar com os irmãos que o amor de Deus não é suficiente para salvar as nossas almas. Nós não somos salvos pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque Deus, Ele nos ama, mas só o amor dele não é suficiente para nos salvar. Como está escrito aqui, ó: aquele que me ama, né, guarda os meus mandamentos. Verdade. Então, a condição que nós provamos que amamos a Deus é quando nós guardamos os mandamentos de Deus. É quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, né? É mais ou menos como na família. Como um filho pode dizer que ama o pai, que ama a mãe, mas se é um filho rebelde, desobediente, que traz grande angústia, grande tristeza para o pai e para a mãe, como ele pode dizer que ama? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, se ele só traz tristeza para o pai e a mãe? Os próprios pais ficam mais: como pode ser, como você pode dizer que me ama? Você traz tanta tristeza, tanta angústia para a minha vida. Eu sofro tanto, você sabe que eu fico até 2, 3 horas da manhã sem conseguir dormir, porque você não sei por onde você anda. Isto é amor? Então, amados, que Deus nos ama, Ele nos ama. A palavra de Deus nos diz que em João 3,16, né? O amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, Aleluia. que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que não crê, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que Deus não nos amou por palavras. Aleluia. Ele não simplesmente falou, eu amo os homens, eu amo a humanidade que criei. Não, Ele provou que nos ama. E o seu amor foi tão grande por nós, que a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne. E Ele veio em resgate das nossas almas. Ele veio para quê? Nos dar a oportunidade de estar com Ele, porque Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Mas o amor de Deus não é suficiente para nos salvar. Amém. Eu passo uma explanação para os irmãos. O filho pródigo e o pai. O pai amava o filho? Sim, amava o filho. Mas o filho, ele queria ir embora. Ele queria ir para longe de seu pai. Ele falou, pai, me dá todo aquilo que me é devido. Me dê todo aquilo, a minha herança que me é cabida. Por quê? Porque eu vou embora. Né? E o pai ficou atônito. Mas o filho queria ir embora. Todo dia estava, pai, eu quero ir embora. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero cuidar da minha própria vida. Eu estou aqui junto do Senhor, tudo eu tenho que fazer conforme o Senhor quer. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu preciso, tudo é obedecer ao Senhor, é trabalhar nessa fazenda, é fazer isso, é fazer aquilo. Eu quero viver a minha própria vida. E as pessoas designaram isto. Deus nos fez para que nós sejamos guiados, dirigidos, conduzidos pelo seu Espírito. A palavra de Deus nos diz, todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então Deus nos fez para que nós possamos ser guiados por Ele. Imagina como seria este mundo se todos fossem guiados por Deus. Se todos fossem dirigidos por Deus, onde estaria a maldade? Onde estariam os roubos? Onde estariam os estrupos? Amém. Onde estaria toda essa maldade, né, dessa humanidade que está sob o domínio de Satanás? O mundo sim está sendo dirigido pelo diabo. Por isso essas coisas acontecem. Por isso nós não podemos confiar no próximo. Né? A palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no homem, porque está prestes a se decepcionar. E tantos decepcionam tantos que às vezes o próprio amigo tira a vida. Tem pessoas que têm a sua vida tirada pelo próprio amigo. Por causa de pouca coisa. Né? Mas a palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo anda pela influência de Satanás. Mas como seria maravilhoso se o homem andasse pela influência de Deus? Como seria maravilhoso o amor? Como seria esse mundo? Seria um paraíso como Deus fez. Era o propósito de Deus. Né? O propósito de Deus era que o homem fosse guiado por Deus. Por isso diz, todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Aquele filho queria ir embora. Seu pai o amava muito, mas ele queria ir embora. Mas o pai não queria aquele filho forçar consigo. Aquele filho todo dia reclamando. Eu quero ir embora, eu quero viver a minha própria vida. Eu tenho que ficar obedecendo o Senhor, eu tenho que ficar obedecendo isso, fazendo aquilo. Isso não é o meu estilo de vida. Eu preciso ter o meu estilo de vida. E é por isso, amados, que as pessoas se afastam de Deus, porque não querem viver o propósito de Deus. Eles querem viver a sua própria vontade, os seus próprios desejos, fazer conforme a sua vontade. Amém. E se esquecem de Deus. E por se esquecer de Deus, e por estar longe de Deus, aí o maligno aproveita. Aí Satanás tira proveito, né? E este mundo é o que é. Mas aquele jovem foi embora, pegou tudo o que tinha
foi embora. Seu pai o amava desesperadamente. Seu pai o amava, como todo pai ama o filho. Mas ele foi embora. E quando ele começou a gastar tudo o que tinha, né, ele estava cheio de amigos. Você quer ter amigos? É só encher o bolso de dinheiro. Aparece amigos de toda parte. Aparece todo tipo de pessoa para te ajudar, para te fortalecer, para te alegrar, mas na verdade estão querendo arrancar aquilo que está no seu bolso. Estão querendo tirar proveitos, né, financeiros da sua vida. E aquele aquele filho estava cheio de amigos. E ele bebia regaladamente, né? Mas onde não se põe e só se tira, o que acontece? Acaba. E chegou um dia que tudo acabou. Tudo acabou. E o que aconteceu? Ele começou a passar dificuldades. Não está escrito na Bíblia, mas com certeza ele procurou aquelas pessoas que viviam em volta dele. E sabe o que aconteceu? Foi rejeitado de todos, né? Quando às vezes nós estamos em dificuldade, nós pensamos naquelas pessoas que nós já ajudamos. Eu ajudei fulano, quem sabe agora ele possa me ajudar. E como muitas vezes nós recebemos a porta na cara. E foi isto que aquele homem, ele recebeu dos seus amigos que o ajudaram a destruir as suas riquezas. Ninguém o queria ajudar. E por último, ele conseguiu um emprego de cuidar de porcos. Aquele homem, né, que era filho de um ricaço, de um fazendeiro, agora estava cuidando de porcos. E o que é pior do que isso, a palavra de Deus nos diz que ele tinha desejo de comer as alfarrobas, né, a comer a ração daqueles porcos, de tanta fome que ele estava passando. Então ele se lembrou de seu pai. E ele pensou consigo mesmo: quantos servos de meu pai, quantos empregados de meu pai têm a mesa cheia, a mesa farta, né? Recebem seus salários, têm alimento, têm força. Eu vou voltar. E eu vou me humilhar perante o meu pai. E eu vou falar com o meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser considerado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Pai, tudo que eu quero agora é um emprego. Pai, aqui tudo que eu tinha com o Senhor eu destruí. Eu quero agora ser considerado um servo. Eu quero ser considerado um escravo. Eu quero ser considerado um empregado. Mas eu preciso comer. Glória. Porque ele desejava comer a ração dos porcos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, com a graça de Deus? Né? Que o amor de Deus não é suficiente para nos salvar. O amor do pai não era suficiente para salvar aquele filho, porque o filho estava longe do pai. E as pessoas hoje estão longe de Deus, impossibilitadas de ser ajudadas por Deus. Por isso os ladrões acometem contra eles e bate, e rebenta, e mata, porque não tem proteção alguma, estão longe de Deus. Mas quando nós estamos guardados por Deus, Ele nos livra do maligno. A palavra de Deus nos diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre justo e está seguro. Obrigado. E nós precisamos, amados, sentir a segurança do nosso Deus. E para isso nós precisamos nos aproximar do nosso Deus. Obrigado. A palavra de Deus nos diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Então o que aconteceu? Aquele jovem, aquele homem, segundo o seu pensamento, voltou para casa. Ele tomou o caminho de volta para casa. E quando ainda ele estava longe, o seu pai o avistou. E quando o seu pai o avistou, o seu pai se alegrou. Glória. E a Bíblia diz que ele, se aproximando, o seu pai já foi logo abraçando ele.
Amados, mas foi ele que voltou para o seu pai não foi atrás dele, porque o seu pai respeitou o direito de seu filho, o direito de querer estar longe. E assim Deus está respeitando os nossos direitos de querer estar longe dele, de viver a nossa própria vida. Mas graças a Deus, um dia eu reconheci isso, e eu falei, não, eu não quero viver segundo os meus pensamentos, eu não quero viver segundo o meu coração, eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero me aproximar do meu Deus. E quando eu me aproximei do meu Deus, Ele me abraçou. Glória. E eu senti o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome. Nós precisamos voltar cada dia para o nosso Deus. Eu preciso me voltar cada dia mais para o meu Deus. Aleluia. Não há ninguém que esteja tão próximo de Deus que não tenha que se aproximar mais. Verdade. Nós precisamos nos aproximar mais e mais do nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 17, pastor Edson, pega para mim, por favor. Glória a Deus. Creio que é isso mesmo. Provérbios 8 e 17. Bendito seja Deus. Amados, o amor de Deus não é suficiente para nos salvar. O que nos salva é o nosso amor a Deus. Porque a parte que coube a Deus fazer, Ele fez. Ele nos amou e Ele provou esse amor se entregando por nós. Agora é nós que temos que nos aproximar dele. Aleluia. Pode ler. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Amém. Olha só o que Deus diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Amados, nós precisamos buscar a Deus mais e mais. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. E nós só fazemos isso quando nós decidimos: não, eu não quero, eu renuncio todo o meu pensar, eu renuncio toda a minha sabedoria, eu renuncio tudo aquilo que eu aprendi, eu agora vou obedecer a palavra de Deus, porque é obedecendo a palavra de Deus que eu vou provar a Deus que eu amo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Se o amor de Deus fosse suficiente para nos salvar, todos estariam salvos. Todos estariam salvos. Ninguém jamais seria lançado no fogo eterno. Mas Deus provou o seu amor. Ele se entregou. A palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 13, versículo 15, pastor Edson. 15, versículo 13. Presta bem atenção no que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Amém. Ninguém tem maior amor do que este. Maravilha. Não existe um amor maior do que este. Verdade. O de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Este é o verdadeiro amor. Enquanto está aí os falsos amigos tirando a vida dos seus amigos, o verdadeiro amigo, ele se entrega pelos seus amigos. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Bendito seja Deus, né? Por isso a palavra de Deus nos diz, né? Eu amo os que me amam. Deus nos ama? Ama.
Ele nos amou. Está escrito, né? Deus amou. Amor é passado. Amém. Amor é passado. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Deus ama o mundo? Não. O mundo jaz no maligno. Como pode Deus amar pessoas que são dirigidas, conduzidas, guiadas pelo espírito de Satanás? Como Deus pode amar pessoas que pais têm coragem de estuprar as próprias filhas? Que homens adultos têm coragem de estuprar crianças? Como pode Deus amar tais pessoas? Por isso a Bíblia diz: Deus amou, está no passado. Ele provou o seu amor. Aleluia. Mas agora a Bíblia diz, né? Eu amo os que me amam. Agora está no presente. Aleluia. Paz, Senhor. Agora está no presente. Eu amo. Lá em João 3,16 está no passado. Deus amou. Ele provou o seu amor. Ele se entregou por nós. Ele foi à cruz do Calvário. Ele foi escarnecido. Ele foi açoitado. Ele carregou a sua cruz a ponto de não aguentar, de desmaiar. E foi preciso que outro ajudasse Jesus a carregar a sua cruz. Aleluia. Ele amou. Mas agora diz: eu amo os que me amam. Então, eu amo é presente. Nós queremos ter o amor de Deus agora. Então nós precisamos amá-lo. Eu amo os que me amam. Fora disso, Deus não ama. E nós lemos, né? Nós lemos em João, no capítulo 14, no versículo 25. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Presente. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço a palavra de Deus. Não é isso que está escrito? Jesus colocou a condição de nós provarmos que nós o amamos quando nós obedecemos a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, tem os mandamentos e os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama no presente será amado de meu Pai, e eu o amarei, e viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Achegai-vos a Deus. Provai que ama a Deus. Se eu quiser sentir o amor de Deus, eu preciso provar para Ele que eu amo. E eu só provo a Deus que eu amo quando eu obedeço a sua palavra. Não existe outra maneira de provar que ama a Deus, a não ser obedecendo a sua palavra. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. O amor do Pai, do Filho pródigo, não podia livrar ele da morte, longe do Pai. Ele teve que voltar. E ele falou: me trata como um dos teus empregados, me trata como um dos teus servos. E imediatamente o Pai manifestou o seu amor, mandou que trouxesse o anel da família, que colocasse nele as melhores roupas, os melhores trajes, né? Por quê? Porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Amados, é assim que Deus quer nos tratar. Ele quer que nós voltemos para Ele, para que Ele possa cuidar de nós. Tudo que o Pai queria é que aquele filho voltasse para estar nos cuidados do Pai. Quando os pais hoje estão desesperados, mães desesperadas, porque os seus filhos desapareceram, não tem notícia, e eles vivem aquela saudade, né? Aquela esperança de quando aquele filho nasceu, de quando era cuidado pelo próprio pai, pela própria mãe.
andava na direção do pai e da mãe, mas o filho cresce e acha que pode viver a própria vida e abandona e não dá notícias. Amados, nós precisamos entrar em comunicação com o nosso Deus através da oração. Aleluia. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, ter comunhão com Deus, porque é isso que vai livrar a nossa alma do fogo do inferno. Os irmãos estão entendendo? Amém. O amor de Deus não é suficiente para nos salvar. O nosso amor a Deus é que vai nos salvar. Porque amando a Deus, nós vamos obedecer a sua palavra. E nós vamos andar dirigidos, guiados e conduzidos pelo nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Conforme o pastor Edson leu, né? Provérbios 8 e 17. Aquele que me ama, né? Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Presta bem atenção, amados, como diz esse versículo. Eu amo os que me amam. Para entender este versículo, você faz assim, ó. Então, se eu não amar a Deus, Ele não me ama. Porque eu amo os que me amam. Então, a condição do amor de Deus é estar em nós amarmos a Ele. Eu amo os que me amam. Então, se eu não amo, Ele não me ama. Por isso a palavra de Deus nos diz: não ameis este mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta bem atenção no que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, por isso a palavra de Deus nos diz que nós temos que examinar as Escrituras. É versículo com versículo, é passagem com passagem. Então nós vemos lá que Deus ama os que o amam. Nós vemos que o amor do Pai, do Filho pródigo, não podia livrar ele da morte longe de si. Ele iria morrer lá. O Pai somente estaria amando ele de longe. E o Filho iria morrer. E nós vemos que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados, vamos provar que nós amamos a Deus. E nós só provamos que amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. João capítulo 14, versículo 21. Pastor Edson. 14, 21. João 14, 21. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será, olha a condição, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu manifestarei a ele. Pastor Edson, pode chegar, dar comigo. Amém. Então, amados, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, fortalecê-los, e que cada irmão possa buscar, provar para Deus que você o ama. Ele provou que te ama. Amém. Agora prove você que ama a Deus, obedecendo a sua palavra. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se algum irmão quer chegar à frente e receber a oração,